Bom, e aqui na terceira página e última de matemática, né? A gente vai fazer as atividades que eu expliquei naqueles vídeos curtos sobre antecessor e sucessor. A sequência numérica eu expliquei rapidamente, mas eu vou dar mais uma explicadinha na hora de fazer. Decomposição e composição, que também tem vídeo separado que eu já postei no grupo explicando. E aqui antecessor e sucessor, que é a mesma coisa lá de cima, tá bom? Então vamos lá. No vídeo que eu fiz mostrando para vocês sobre antecessor e sucessor, a gente viu que antecessor é o número que vem antes e sucessor é o número que vem depois. Então, não tem segredo. Antes do 50, 49. Depois do 50, 51. Antes do 68, 67. Depois do 68, 69. Antes do 95, 94. Sucessor, 96. Antecessor, 121. Sucessor, 123. Aí aqui continua. Antecessor, 99. Sucessor, 101. Antecessor, 345. Sucessor, 347. Antecessor, 206. Sucessor, 208. Antecessor, 453. Sucessor, 455. Ok? Vamos lá, então, para a quinta atividade. Complete as sequências numéricas. Aqui, a gente vai ter 4 tipos de sequências diferentes. Uma sequência numérica, ela geralmente tem um padrão. A gente está acostumado com a sequência numérica que conta de 1 em 1, né? Então, a gente vai 1, 2, 3, 4. Se a gente tem lá uma fila com 30 alunos, eles estão em pares, a gente conta de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8. Essa é uma sequência. Aqui, a gente tem essa primeira sequência que a gente vai perceber um padrão de 5 em 5. Então, ó, 0, 5, 10, 15 e vai aumentando de 5 em 5 até chegar ao 100. Então, vamos lá. 15 mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Completamos a primeira sequência. A segunda sequência, eu vou pedir desculpas para vocês porque teve um erro aqui, ó. Esse 100 não era para estar aqui, então considerem como se fosse 0, tá? Nós temos aqui um padrão de 200 em 200. Então, ó, 200, 400, 600. E aí você vai falar, pô, mas esse número é muito alto. Só que quando a gente trabalha com zeros, ó, a gente pode pensar em múltiplos de 2. A gente pode pensar em uma sequência com padrão de 2 em 2 e a gente só aumenta os 2 zeros. Não sei se vai ficar confuso para vocês assim. Mas vamos lá, ó. Eu vou fazer, depois eu explico melhor essa sequência. 200, 400, 600. 600 mais 200, 800. Mais 200, 1.000. Mais 200, 1.200. Mais 200, 1.400, mais 200, 1.600, mais 200, 1.800 e chegamos ao 200. O que eu falei lá no comecinho, ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E aí só aumenta os 2 zeros no final, tá bom? Então, para o pessoal que ainda não está na casa da centena aí, né, ainda está com um pouco de dificuldade para calcular a casa da centena, pode fazer dessa maneira, contando de 2 em 2 e depois acrescenta os 2 zeros
para dar a centena, ok? A terceira sequência, a gente vê um padrão que é de 10 em 10. Eu vou aumentando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, aqui no final. A última sequência, eu vou fazer o caminho inverso. É de trás para frente, ó, era 100, 90, tá vendo? Eu vou voltando agora, até chegar no zero. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0, ok? Aqui na sexta atividade é de decomposição. Eu já expliquei o vídeo, então eu não vou explicar novamente, para o vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Quem ainda tem dúvidas, é só voltar lá no grupo e procurar na mídia do grupo os links. Tem todos os vídeos com temas, e aí fica mais fácil para vocês acharem lá o vídeo de composição e decomposição. Então, eu leio esse número como 178. Então, eu vou decompor 100 mais 70 mais 8. É isso. 182. 182. Sempre separando com o sinal de mais, tá? 34. 34. 209. 209. 345. 345. 481. 481. Acabei a minha decomposição. Agora aqui, ó, a composição é o oposto. O número está separado, está decomposto e eu vou compor, eu vou juntar. Na hora de juntar, eu preciso prestar atenção se eu tenho números que são da mesma ordem, da mesma casinha, que é o caso da letra A. Eu tenho centena e centena. Então, eu vou somar essas centenas. 200 mais 300, 500. Aqui na letra B, eu tenho dois números que fazem parte da mesma ordem, de centena. Então, eu vou somar e depois eu acrescento a dezena. Então, 400 mais 100 dá 500. 580. 580. Para que serve essa atividade? Para a gente reforçar o valor posicional. Porque eu pego um número, por exemplo, aqui, ó, o número 80, e só de colocar ele no lugar certo, o 8 já vai valer 80, tá? Vamos para a próxima, dá pra gente enxergar melhor aqui, ó. 225. 225. Eu tiro os zeros, ó, mas porque esse número está no lugar certo, eu consigo enxergar o valor que ele tem. Então, o 2 está na centena, vale 200, o 2 que está na dezena vale 20 e o 5 está na unidade, vale 5 mesmo. Tá vendo aqui em cima que o mesmo número 5, ele está numa ordem diferente, ele está na centena, então ele não vai valer 5 como esse, ele vai valer 500. 740, ó, 740, deixa eu apagar aqui. 740, 615. E esse último, que era um pouco mais desafiador, mas a lógica é a mesma, ó, 3.346. 3.346. Eu apenas coloco o número na ordem correta e aí, olha, era para ser um número bem grandão, a gente compõe e ele fica assim. Olha como é importante a gente aprender o valor posicional dos números. A gente aprendendo o valor posicional, a gente consegue ler o número e saber quanto ele vale. E aqui a gente volta para a mesma atividade lá de cima da 4. Antecessor e sucessor. Tá bom? Então, vamos lá.
149, 150, 151, 299, 300, 301, 694, 695, 696, 500, 501, 502. É isso, ó. Antes do 19 é o 18, depois do 19 é o 20. Antes do 699, 698, depois 700. Antecessor, 665, sucessor, 667. Antecessor, 799, sucessor, 801. Tá bom? Então, aqui foi mais revisão. Eu sei que as pros do segundo ano já tinham trabalhado alguns desses conceitos com vocês, né? Mas foi mais para vocês retomarem, porque é muito importante. A gente percebeu que tem alunos que estão com dificuldade de fazer os cálculos, na maioria das vezes por causa desse valor posicional que ainda não estava bem guardadinho na memória e na cabeça. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá bom? Então, por hoje é só, já é o terceiro vídeo, a gente corrigiu a lição de matemática. Não é como a gente gostaria, claro que eu gostaria que todos pudessem estar aqui com segurança para a gente fazer essas correções, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Amanhã eu vou começar a correção de geografia, tá bom?